Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais uma rodada de esclarecimentos. Temos o prazo até o final do mês para migração. Temos uma reforma previdenciária batendo a porta. Mas acho que do discurso do Glaucio que eu gostei mais. Tem que aparecer mais pessoas aí aptas a segurarem o bastão. Beatriz, quer começar a gravar? Tá ok. Pessoal, eu vou apresentando aqui os convidados, e dessa vez nós conseguimos uma pessoa para fazer no contraponto, que é o Nicoló, ele veio lá do Recife, é professor. Eu vou apresentar aqui, né, o currículo dos palestrantes aí. O Edmilson Ledino das Chagas, ele é servidor de carreira do Ministério Público da União, desde 1995. Ele é graduado em Ciências Contábeis e Direito, especialista em Direito Público e em Gestão Executiva de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, fundos de pensão. É professor de Direito Administrativo em instituições de ensino superior no Distrito Federal. Também é instrutor de curso de legislação de pessoal e de previdência complementar. Participou dos grupos de trabalho do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do MPU para implementar a previdência complementar do servidor público federal. Iniciou sua carreira profissional como bancário, trabalhou em 3 ramos do MPU, MPF, MPT e o MPDFT, nas áreas de gestão de pessoas e assessoria jurídica. Antes de tornar-se diretor de Seguridade de Funpresp e Jude, atuava como assessor jurídico do secretário-geral do MPU e do Procurador-Geral da República e participava da gestão do Funpresp e Jude como membro do Conselho Deliberativo. Possui certificado do ICSS com ênfase em administração e habilitação pela Previc. É designado como administrador responsável pelo plano de benefícios da ARPB. O que seria ARPB? Ah, tá. Administrador responsável. Ok. Agora apresentando o professor Nicoló. Nicoló Galvão Marangon. Ele tem 22 anos de serviço público, analista judiciário, então colega nosso, especialista em ciências criminais, professor de direito constitucional e do consumidor, em cursos para concursos. Certificações profissionais Ambima, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capital, série 2C e CAE, exigidas, respectivamente, para os gerentes dos públicos institucional e alta renda e para os consultores financeiros dos bancos. Tá? Então, só pontuando aqui, o Enedino, ele é do Funpresp, ele vai dar as linhas gerais do Funpresp, o que é, aquilo que já foi falado no ano passado, as atualizações, até em comparação com essa proposta de reforma previdenciária. E o professor Nicoló, ele vai atuar mais na questão de consultoria financeira e também o que ele tem, a visão que ele tem sobre Funpresp e migração. Tá ok? Então, para iniciar, eu vou passar a palavra aos colegas. Eu acho que primeiro vai começar pelo professor Nicoló. Então, aguarde um instante. Boa tarde. Eu tomei a decisão de migrar ano passado. Eu fui o primeiro do TRF5 a migrar. E não foi uma decisão fácil. Eu entrei no serviço público em 97. Eu entrei antes da emenda constitucional número 20 de 98. Então eu entrei na época que o artigo 40 da Constituição dizia que eu tinha direito à integralidade e paridade. A emenda 20 tirou isso da Constituição, ficou na 8112. Aí eu passei a ter direito à totalidade da remuneração. Como eu entrei antes, fiquei com direito adquirido. 2003, nova emenda, média. E agora o Estado chegou numa situação de colapso. O Estado brasileiro está
falido. Por quê? O grande problema da previdência pública no Brasil foi falta de previdência. Por isso que eu estou começando com uma frase de Ronald Reagan. Quando uma pessoa ou uma empresa gasta mais do que elas ganham, vão à falência. Quando o governo gasta mais, ele te manda a conta. O problema é que não é seu, que a contribuição tem natureza tributária. O problema é que não vai ter dinheiro. Não interessa. Olha, apresenta o fundo que vocês têm e pronto. A proposta, a gente quer coisa objetiva, discurso vazio, isso a gente está... Não é discurso vazio. Eu não estou do FUNPRESP. Não, eu não trabalho para nenhum banco. Eu não sei, eu acho que eu vim para um evento errado. Eu vim aqui para saber uma proposta técnica de vocês. Agora, discurso ideológico, meu amigo... Não é discurso ideológico, não. Se você me escutar, você vai perceber. Isso tomara que eu não perca o meu tempo, então. Me dá 10 minutinhos. Sim. Em 1980, eu tinha 3 anos de idade. Eu estava aqui na base dessa pirâmide etária brasileira. 20 anos depois, eu já estava aqui, nessa parte mais larga da pirâmide. Hoje, nossa pirâmide está assim. Eu estou ali, entre 40 e 44 anos. Não é mais uma pirâmide etária. A previsão para 2030 é nós termos esse samburá. Em 2060, nós vamos ter esse cesto de lixo. Você vai ter poucos jovens trabalhando, você vai ter muita gente idosa para receber benefício. Quando eu falei que o grande problema da Previdência... Jovem que tiver qualificação. Infelizmente, o jovem que não tiver qualificação vai ficar aqui. Nós nos tornamos, em 80 anos, saímos de ser o país de jovens, o país do futuro, para um país de idosos. E por que eu disse, a Previdência não teve previdência? Porque não foi feito um colchão para amparar essa velhice. O Brasil não se preparou para ser um país de velhos. Não é só na Previdência, não. Começa na calçada da sua porta. Você desce do seu prédio, sai da sua casa, a calçada não está preparada para um país de idosos, para um país com pessoas com dificuldade de locomoção. Como é que a Previdência vai estar preparada? Quando a Previdência foi criada em 1940, nós tínhamos 9 trabalhadores para cada aposentado. Hoje nós temos 3,5. O Brasil é um país que exporta cérebro, exporta empregos. O Flávio Rocha, lá da Riachuelo, ele tem 4 fábricas entre Natal e São Gonçalo do Amarante, que fica do lado. Os operários entraram em greve, procuraram o Ministério Público do Trabalho, queriam certas mudanças na fábrica, inclusive a instalação de ar-condicionado central na fábrica, porque os exaustores não estavam dando conta. Ele disse, tudo bem, essas exigências eu não posso atender, porque isso inviabiliza a operação. Ela deixa de ser lucrativa e se torna deficitária. Então, vou pagar rescisões trabalhistas, vou fechar as 4 fábricas e vou abrir na China. Eu fecho 30 mil empregos. E a gente vai trabalhar onde? Não sei. Procurador do trabalho procura um emprego para vocês. Eu fecho aqui e abro na China. Eu fecho aqui e abro em Bangladesh. É por isso que a Renner não produz no Brasil. A Renner só faz design. Toda a produção da Renner é terceirizada. Ela não tem um operário na manufatura. Ela tem designer e vendedor de loja. Eu falava a mesma coisa, se você sair daqui, você mora de fome lá fora. Meu amigo, acho que vamos falar de previdência aqui, esse discurso tudo que você fala tem um ponto contrário e justificado da mesma forma. Por exemplo, o teu ponto lá da juventude, hoje a gente tem o pessoal de 16 a 25 anos, a gente tem uma taxa de desemprego de 24%. Sim. Se a gente deixar os velhos nos postos de trabalho, essa taxa de desemprego vai a 30%, o que vai acontecer? A gente não vai ter jovem trabalhando, o jovem não vai conseguir construir patrimônio, não consegue arrecadar... E de onde vai vir o dinheiro para pagar os idosos? Está indo a colapso. Então, sabe, para a gente não entrar nesse tipo de discussão, que sempre a gente vai ter um argumento contrário de vocês. Eu entendo a sua indignação, porque eu também passei por ela. Mas o que você precisa entender é que a discussão técnica. O que não vai ter dinheiro. Vocês oferecem para a gente e ponto. Sim, exato. Então, exatamente.
Eu não estou defendendo a FUNPRESP, eu não trabalho na FUNPRESP, eu queria que vocês me escutassem. Eu poderia dar uma mediada? Deixa só... Pessoal, tudo bem, calma. Sim. Uhum. Certo. Pessoal, vamos colocar um pouco de ordem. Calma. Eu sei. Sim. Uhum. Tá, ó. Pessoal, entenda o seguinte, isso daqui ele está fazendo uma exposição, tá? Do ponto de vista dele. Nós queremos fazer um contraponto. Na outra vez foi só o Edmilson, não é? Então, o que ele está querendo colocar aqui é um ponto de vista. Ele, como eu já pontuei, consultor financeiro, ele quer nos orientar e ele tem alguma coisa a dizer e que pode servir para alguém. Esse tipo de orientação, eu estou cheio. Eu quero que Não. comece aqui com Calma, gente, calma. Isso, olha, chega. Não vamos perder. Ó, o tempo aqui não vai ser alarguecido. Calma. Espere. Vocês não têm como ter um pouco de paciência e escutar o que ele tem a dizer? De lucidez sendo trazida pelo Glaucio aqui. Aí a gente chega com esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso aqui eu acho que a gente não precisa. A gente precisa de detalhe técnico, senão daqui a um pouco eu vou estar discutindo com um colega ali que não tem. A gente não precisa estar discutindo sobre isso. Isso é uma questão de posicionamento de cada cidadão. E aí, vamos respeitar isso, vamos para a parte técnica. Se era isso, vamos ter que fazer uma votação aqui do que se ele pode expor alguma coisa ou se ele não expõe nada. O seguinte, se esse é o teu discurso, a gente não precisa disso. Ele mal iniciou o discurso, é 10 minutos a exposição dele, não dá para respeitar a exposição? Se esse é o teu discurso, eu não preciso disso. Estou perdendo meu tempo aqui. Deixa eu falar com ele um minutinho. Como é teu nome, querido? Mário Procopiuk. Tu tem mais de 42. Tenho mais de 42. Hã? Tenho mais de 42. Perfeito. Você lembra da moratória de Sarney? Lembro da moratória de Sarney. Lembra da moratória de Sarney? Você sabe o que foi que aconteceu com a moratória de Sarney? Olha, lembra do fundo de garantia que ia quebrar o país? Meu amigo, olha, não vamos discutir isso. Meu amigo, o problema é o seguinte. Comparar, e eu não quero me comparar com você. Olha, eu estudei finanças um bom período da minha vida, porque eu cheguei numa situação de falência pessoal. Eu devia 530 mil reais e possuía um patrimônio de 420. Certo? E em 30 meses, eu tive uma variação positiva de mais de 700 mil reais no meu patrimônio, porque eu aprendi a trabalhar com dinheiro. Eu aprendi a não trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Entendeu? Eu fiz um planejamento para dentro de 10 anos, eu tenho uma renda mensal de 6 mil dólares e não precisar de previdência pública. Deixa eu só terminar, eu queria que você me escutasse. Se você me dá teu contraponto... Eu queria que você me escutasse, depois você pergunta. Olha, eu queria somente que você me escutasse. Tudo bem, eu só queria que você me escutasse. Pois bem, eu estava dizendo a vocês que a reforma da... Eu nem sei mais onde eu estava, mas vou recomeçar. A reforma da Previdência é inevitável. Por quê? Em 85, o governo Sarney decretou a moratória. A moratória veio junto com o congelamento de preços. 1 ano e meio depois, a inflação explodiu. Eu me lembro, com 8 anos de idade, eu saía de casa com 1.000 cruzeiros, comprava de manhã 10 pães frescos. À noite, com os mesmos 1.000 cruzeiros, eu tinha 2 opções. Ou comprava 10 pães dormidos, da manhã, ou 8 frescos. Porque da manhã para a tarde, a inflação consumiu meu dinheiro. Eu nasci em 77. Isso eu me lembro de 87, quando isso aconteceu, a explosão da inflação. 88, a inflação deu 84,32% ao mês, não é o ano. Eu lembro disso. Isso foi feito numa moratória traumática que Sarney produziu. A moratória veio acompanhada de hiperinflação. Bem, quem viveu a hiperinflação não tem saudade. Quem não viveu não vai se acostumar. Nós chegamos a uma situação de endividamento de mais de 1 trilhão, que consome 44% do PIB com pagamento de juros. Entre colocar o Brasil no mesmo bueiro que está a Argentina, a Turquia e outros países, e fazer uma reforma da Previdência para poder diminuir o custo da dívida, o que é que vocês acham que o governo vai fazer? Quem vale mais na roda do bicho? Merrill Lynch
ou uma categoria indignada de servidores. Essa é a realidade nua e crua. Você pode não aceitar, mas é o que vai acontecer. Se não sair reforma da Previdência, vai faltar dinheiro para pagar a folha. Se não faltar dinheiro para pagar a folha, vai ter inflação, o dinheiro não vai valer nada. Essa é a sinuca que a gente está. Infelizmente, eu não estou aqui com firula, não. E eu não trabalho para a entidade A, B ou C. Eu sou um cara que trabalha há 22 anos no serviço público, que durante 10 anos da minha vida ensinei, tinha 2 fontes de renda, que cheguei por irresponsabilidade a uma situação de hiperendividamento e saí dessa situação de hiperendividamento com planejamento e educação financeira. Certo? E nós precisamos disso. 95% das pessoas no Brasil não têm educação financeira. E boa parte dessas não querem adquirir. Infelizmente. Então, é necessário que a gente chame a responsabilidade da nossa aposentadoria para nós. Quando eu falei aqui, não estava falando balela, não. Em 10 anos eu terei $6.000 no bolso. E não precisarei da aposentadoria pública. Trabalharei se quiser. Posso pedir licença para tratar matérias particulares e voltar a trabalhar depois. Como posso também pedir exoneração. E você pode me perguntar, como é que você tem garantia disso? Porque eu aprendi a investir. Eu aprendi a cuidar do dinheiro. Então, hoje eu não gasto tudo que eu ganho. Eu não vivo mais fora do meu padrão de vida. Eu não gasto 120% daquilo que eu ganho. E é o que a gente precisa aprender. Infelizmente, a verdade é essa. Não vai ter aquele governo Sarney para disparar o gatilho, não. Inflação dava 80%, correção de 100% no salário. No outro dia, o salário não valia mais a mesma coisa. Eu me lembro da época do gatilho, era expressão legal, gatilho salarial. Eu garanto que ninguém tem saudade da inflação. Quem aqui viveu a inflação e tem saudade? Ah, eu era mais rico na inflação. Levanta a mão assim. Eu era mais rico na inflação. Não tem um. Por quê? Porque o maior imposto que a gente paga é o imposto inflacionário. E o que eu vejo no Brasil, se não tiver uma reforma, estou falando para vocês com sinceridade, colega da mesma categoria, se nós não tivermos uma reforma, nós teremos ou parcelamento da folha, ou não pagamento, como já está tendo nos estados. O Paraná não está nesse meio, mas o Rio Grande do Sul, que é aqui vizinho, está. O Ceará, lá perto, está. Que é perto de mim. Paraíba, que é meu vizinho, está. O Rio de Janeiro está de Deus me livre para lá muito. Minas Gerais está nessa situação. E pode chegar na União. Porque a União pode ter que parcelar salário. Ou emitir moeda. A expansão dos meios de pagamento é a causa da inflação. O que é a expansão do meio de pagamento? Emitir moeda sem lastro. Emitir título, ninguém mais vai comprar título brasileiro com isso aqui. Para comprar título brasileiro, vai ter que aumentar o prêmio de risco. Como a Argentina aumentou. A Argentina paga 40% ao ano de juros. O Brasil paga 6,5%, os Estados Unidos paga 3%. Você, como investidor, você prefere emprestar $100 aos Estados Unidos e ter a certeza de receber $3? Ou prefere emprestar $100 à Argentina com a incerteza de receber $40? Depende do seu perfil de risco. Eu não arriscaria na Argentina. Eu preferiria ganhar menos nos Estados Unidos. Então, minha gente, isso aqui é inevitável. O que a gente pode discutir com o governo, que é o papel dos sindicatos, como o Glaucio fez questão de frisar, é uma transição mais suave, menos dolorosa. Mas discutir as regras que querem mudar na Previdência, não tem como discutir. Portugal, que é um país mais estruturado do que nós, tem uma estrutura melhor do que a nossa, teve que fazer uma reforma. A Espanha, que também é bem mais estruturada do que nós, teve que fazer uma reforma. A Itália vai fazer uma reforma agora, a aposentadoria vai passar para 75 anos na Itália. Eu digo isso porque eu sou ítalo-brasileiro. E lá vai mudar, porque a Itália é um país de velho, é o país mais velho da Europa. Mais até do que a Alemanha, porque tem uma população menor, e agora estão botando os estrangeiros para fora. A política lá. E a Grécia também teve que fazer uma reforma. Por que o Brasil não vai fazer? Esses países se prepararam para envelhecer. Esses países viveram um bônus demográfico em regime de pleno emprego. Nós estamos vivendo um bônus demográfico com 15% de desempregado, com 12 milhões, 13 milhões de brasileiros sem emprego. Pessoas que poderiam trabalhar estão sem trabalho. Se nós temos a nossa população economicamente ativa, que poderia estar gerando divisas, que poderia estar produzindo infraestrutura, poderia estar produzindo produtos para que o Brasil consumisse ou exportasse, se a gente tem essa população num ócio improdutivo e não criativo, como é que a gente pode esperar uma previdência? Dinheiro não dá em árvore, nem brota do chão igual a grama. Dinheiro é conquista. E dinheiro ou você trabalha para conquistar ou você se endivida. Se você se endivida, um dia chega a conta. Como chegou para mim. Eu tive que vender o meu apartamento,
que eu juntei tijolo por tijolo para construir, para poder pagar a dívida, porque as dívidas de banco estavam me consumindo. E eu já estava sem margem consignável, estava com empréstimo pago no boleto. E não tinha um cartão de crédito, eu só devia em um banco, na praça. Devia em todos os bancos, eu não tinha um cartão de crédito, só tinha o de débito. Então, eu sei disso, eu vivi isso como pessoa física. E o Estado brasileiro está prestes a viver isso. Então, minha gente, não é questão ideológica, é uma questão realista. É uma questão econômica. O país não foi preparado, o país não se preparou para ter um contingente de idosos desse. Em 2060, 2030. 2030 está um samburá. 2060, um pote de lixo. Hoje, nós temos isso. Quando eu era menino, eu ia para o shopping em Recife, que era o último shopping que tinha em Recife, vi um bocado de menino correndo em 94. Copa do Mundo, o Brasil tetracampeão, menino correndo para um lado e para o outro, menina correndo, e um ancião ou outro. Hoje, eu vou no shopping, eu vejo muito mais anciãos do que crianças. E eu sei que não vai ter uma próxima geração para pagar a minha aposentadoria, para pagar a sua. Porque simplesmente vai ter menos trabalhadores e menos emprego. Porque nós estamos no meio de uma quarta revolução industrial, que é a revolução digital, que é uma máquina de destruir empregos e está destruindo o mundo que nós conhecemos. E agora, parafraseando Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente. Passar num concurso, trabalhar 30 anos, se aposentar, ter uma renda garantida para o resto da vida. Não é mais assim. Infelizmente, novos tempos. Temos que nos preparar para eles. Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Ok? Essa é a primeira parte da minha explanação. Se alguém tiver alguma pergunta breve, possa fazer, porque eu vou passar para a parte de investimentos. Agora, só uma aqui em cima. Aqui, ó. Aproveitando... Agora, para onde que o servidor vai correr, sendo que o servidor não é que nem nesse servidor privado, ele pode ter 2 empregos, não pagar o imposto de renda, ele não precisa recolher o INSS, ele recolhe se ele quiser. Quem não recolhe o INSS não se aposenta. Não, mas o cara pode recolher só pelo teto do INSS. Não precisa, sim, a migração dessa oportunidade, eu migrei. Calma. Então, vamos brigar. Então, assim, só no serviço privado, o médico não dá o recibo, entendeu? Ele consegue bular. O servidor público não tem como. O servidor público sai do contra-cheque dele, o imposto de renda, o INSS, daí sim, o governo ele pega o meu dinheiro para pagar a minha aposentadoria. Ele gasta como ele quer, depois chega no final da aposentadoria, passa a aposentar, falando, eu não tenho dinheiro, tá, a culpa é minha? Só para... Vê só. Eu, antes de migrar, eu pagava R$2.000 de contribuição previdenciária. Ao migrar, caiu para 622. Com o aumento do teto agora, foi para R$644. Eu pago R$644 de contribuição previdenciária. Se eu, como analista final de carreira, estaria pagando R$200. Tem alguém, analista C13, que não migrou? Quanto é que está pagando? 2.100. 2.121. Eu pago 644. Veja a diferença. A grosso modo, você tem R$1.600 de diferença. Você pegar R$1.600 de diferença, você aplicar isso num tesouro IPCA, que vai lhe dar a variação do IPCA, mais uma taxa de juros fixa, que é um investimento conservador. Você vai ter no futuro, a depender de quando o prazo que você aplique, 2024, 2035, 2045, a depender do seu objetivo, você vai ter dinheiro suficiente para você ter muitas de suas despesas pagas. Certo? É apenas um investimento conservador, público. Você tirou a responsabilidade do governo, tirou a irresponsabilidade do governo, porque o governo não tem responsabilidade nem com ele. O grande problema do Brasil, gente, não é um só, má gestão. O Brasil é um país muito mal gerido, infelizmente. Isso se reflete na Previdência, e nós estamos pagando por essa irresponsabilidade de governos passados. Certo? O dinheiro saiu do seu contra-cheque, foi para o governo gastar como ele queria. A partir do momento que você tem 1.600 na sua mão, você deixou de terceirizar a responsabilidade sobre o seu futuro e passou a ser o senhor do seu próprio futuro. Não, ainda que sobra um pouco menos, tem o imposto de renda. O imposto de renda vai te sobrar uns R$800. Não vai, porque a alíquota é 27,5, filha. Exatamente. Vai sobrar uns 1.300. Então, a folha nossa, isso eu sei, porque foi me explicado,
Primeiro eles tiram o desconto do PSS. Depois tiram imposto de renda. Eu sei, porque são duas bases distintas. Eu trabalho na folha de pagamento, lá do TRF5. Se não vai... Sou eu que faço esses cálculos. Se vai sobrar dinheiro, vai ser levado uma mordida. Eu não fiz a conta exata, certo? Mas 1.600, vamos tirar 27,5 de imposto de renda, fica, vamos botar, na pior das hipóteses, R$ 1.200, certo? R$ 1.200. Com R$ 1.200, eu poderia, por exemplo, comprar 3 lotes de um small cap, como a Movida, que estava custando R$ 5,80 a ação em setembro, quando eu comprei, e hoje ela está custando R$ 11,20. E olha o ganho de capital que eu tive. Movida, locadora de carro, que tem a empresa de capital aberto. Veja o quanto eu ganhei. Não tem previdência no mundo que me dê isso. Então é por isso que eu estou dizendo. Quando eu falei que Renato Russo, que o futuro não é mais como era antigamente, são novos tempos. Infelizmente, nós temos que nos adaptar a ele. Quem não se adaptar vai ser atropelado. Como a Amazon está atropelando todo o comércio. É loja de varejo quebrando em cima de loja de varejo. Aqui no Brasil, Casa Bahia dá prejuízo, vai fechar. Sabia? O grupo que faz parte da Casa Bahia, que é a Via Varejo, que é Casa Bahia, Ricardo Eletro e tem mais outra loja aí, vão tudo para o saco, porque a Amazon está tomando conta. Não se adaptaram. Não estão sobrevivendo na era da revolução digital. Não possuem a competência que a Amazon possui. Em 2010, a 6ª marca mais valiosa do mundo é a Nokia. Todo mundo aqui teve um celular da Nokia, hoje é uma empresa falida. O mundo mudou. Em 2010, a Apple, a queridinha, não estava entre as 15 marcas mais valiosas do mundo. A marca mais valiosa era a Coca-Cola. De 2012 para cá, a Apple está batendo de vergasta. Entendeu? O mundo mudou. A gente sabe disso. A única coisa... E como é que você não quer que mude para você, minha querida? Eu quero que mude para mim. Quem disse que não? Eu só estou dizendo que você tem que falar as coisas da forma como são. Então, não diga que vai eu não estou inventando nada, não. Porque não vai sobrar R$ 1.600. Não diga que o teto não vai ser congelado. Eu fiz uma teto conta. Pode ser congelado. Eu fiz uma conta a grosso modo. Não diga que a lei ordinária não pode mudar e eles tirarem o reajuste pelo IPC, porque pode. Pode, claro. Então, a pessoa está aqui para decidir o que vai fazer. Então, a gente não tem decisão fácil. E eu não vejo uma saída fácil. Agora, não adianta dourar a pílula para um lado, dizer que é melhor do que é, porque não é. Vocês estão todos correndo risco aqui. Está todo mundo correndo risco aqui. Ontem tinha os meninos estudando numa escola, correram risco, levaram o tiro, estão todos mortos. Exatamente. A viver é um risco. Exatamente. Então, não diga, só não diga, não afirme que determinada situação, se você fizer isso, você vai estar seguro, porque você não vai estar. E eu não estou falando de segurança, não. Então, eu só estou falando que é melhor. Então vamos falar sério. Eu não vim aqui para mentir, não. Tu acha que eu andei 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros para chegar aqui para estar mentindo? Eu não vim aqui para contar história de romance, não. Só uma questão de ordem. Eu penso o seguinte, assim, que todo mundo aqui é adulto, tal, ele está dando um ponto de vista dele. E assim, eu acho que vamos deixar ele falar. Assim, eu acho que daí cada um vai pensando nessas coisas, né? Cada um vai olhando e depois a gente segue. Ela falou muito em imposto, certo? Vocês sabem quantos produtos em renda fixa e renda variável são isentos de imposto de renda? Vou falar disso. Alguém aqui sabe o que é LCI e LCA? LCI e LCA são produtos mega conservadores isentos de imposto de renda. É produto emitido por banco com lastro em crédito imobiliário ou crédito agrícola. CRI e CRA são emitidos por empresa de securitização. Também são isentos de imposto de renda. Não tem a garantia do FGC e pagam uma remuneração muito mais alta. Debêntures de infraestrutura ou debêntures incentivadas são isentos de imposto de renda. Eu só estou falando em renda fixa. Todos esses produtos são produtos de renda fixa que paga 0 de imposto de renda. A gente paga 27,5%. Eu não gosto de pagar 27,5% de imposto de renda, mas sou obrigado a pagar. Agora, de pagar 0, eu gosto. Olha, o dia mais feliz esse ano, para mim, depois do dia que minha mulher disse que estava grávida, foi o dia que o Itaú me pagou o dividendo. Entrou uma lapada de dinheiro na minha conta sem pagar R$1 de imposto de renda. Olha, a melhor coisa do mundo não é viver de salário, não, nem de aposentadoria, é viver de dividendo. É o que rico pensa. Entendeu? Dividendo não paga imposto de renda. Aí, E ainda que venha a pagar, vai diminuir o RPJ da empresa. Diminuindo o RPJ da empresa, aumenta o lucro por ação. Aumentando o lucro por ação, fica no mesmo. Entendeu? Só vai tirar. Eu vou ter um lucro por ação maior
e vai descontar o imposto de renda, vai terminar dando no mesmo, porque é uma medida para compensar a outra. Tirar somente o destinatário, o contribuinte. Ao mudar o contribuinte, você pode ter a empresa mais alavancada, você pode ter a empresa mais disposta a gastar, você pode ter a empresa mais disposta a investir, você pode ter a empresa aumentando a produção. E o aumento de produção aumenta o lucro. Isso é básico na economia. Quanto maior a escala de produção, maior o lucro. Quanto menor a escala, menor o lucro. Veja que empresa que tem escala pequena não se sustenta. E a gente está partindo para um mundo de gigantes. Não é um mundo de empresa pequena. Zé da padaria, coitado. Não é Toninho da bodega. Isso aí está morto. Isso aí está morto. Infelizmente, a verdade é essa. Então, você tem diversos investimentos. Investir, você paga muito menos imposto do que trabalhar. O trabalho ele é punido até nisso. É por isso que a palavra trabalho vem de tripalho, que era castigo em Roma. É por isso que Aristóteles tinha tanto desprezo ao trabalhador. Dizia que os políticos eram os homens de ouro, não mudou muito. Os comerciantes, os homens de prata ou da prata. Os soldados, os homens de bronze. E os escravos, os homens de barro, que era quem trabalhava. Está em política. Eu li isso na faculdade. Entenderam? E não mudou. A gente paga 27 mil na fonte. A gente não tem como sonegar, como o médico sonega. O médico sonega, mas é o seguinte. O médico faz a consulta, sem recibo, ele já diz o preço. Com recibo é tanto, sem recibo é tanto. Pede sem recibo quem quer. Porque pelo menos lá em Recife, os médicos que eu vou, que são particulares, ele diz que é o preço com ou sem recibo. São dois preços. Eu peço com recibo, porque eu não gosto de sonegação. Entendeu? Não vou dizer que eu sou o homem mais certo do mundo, não, mas nesses termos aí, eu sou. Então, tem muita coisa, quando a gente trata de renda, de viver de renda, que paga muito menos imposto do que o trabalho. Renda fixa. Tem uma tabela de renda fixa. Começa em 22,5%, não em 27,5%. Termina em 15%. 2 anos depois, eu boto um dinheiro no fundo de renda fixa, no fundo referenciado, por exemplo, eu estou pagando nos primeiros 6 meses 22,5% de imposto de renda. No 7º ou 12º mês, 20% de imposto de renda. No segundo ano, entre o primeiro e o segundo ano, eu estou pagando 17,5% de imposto de renda. A partir do segundo ano, 15%. E o trabalhador, 2 anos depois, está os mesmos 27 mil. A gente não tem alíquota regressiva. A gente não tem justiça tributária no país. Quando eu era adolescente não, jovem, era louco para aprender a falar alemão. E eu juntei o dinheiro, comprei a passagem, fui embora para a Alemanha com 1.000 marcos alemães e o passaporte italiano. Arranjei um emprego para trabalhar nos Correios. Lá tem justiça tributária. Solteiro paga mais imposto que casado. Casado paga menos que solteiro. Casado com filho, paga menos que casado sem filho. Casado com 2 ou mais filhos, paga menos do que casado com um filho. Trabalho noturno não incide imposto de renda. Eu vivenciei isso porque eu trabalhei no Deutsche Post. E eu tinha colegas nessa situação. Aqui no Brasil, não importa se você é casado, se você é solteiro, se você tem um filho, se você tem 2, se você é Adão. Tem 1.001 filhos. Você vai pagar os mesmos 27,5. Entendeu? Então você saiu de 2.100 para 600, fica 1.600. 1.600, vamos multiplicar por 3, 480. Não é? Vamos tirar 450. Você tem 1.150. Esses 1.150, você pode comprar ação. Você pode investir num fundo de renda fixa. Você pode comprar título do Tesouro. Você pode comprar debênture de infraestrutura. Você pode comprar LCI, LCA. Pode tomar cachaça na boate. Pode. Viajar sem planejamento. Eu já fiz muito isso. Olha, se eu fosse contar minhas doideiras para vocês iam rir a noite todinha. Já foi muita coisa errada que eu vi na minha vida, Ave Maria. Entendeu? Mas depois, assim, aceitei Jesus, digamos assim. Então, gente, é ruim a mudança de paradigma, mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer, e se não acontecer, vai ser pior. A reforma é inevitável. Quanto mais tempo passar para tiver a reforma, pior vai ser. Então, a primeira coisa que eu digo a vocês, gastem 75% do que vocês ganham. Reprogramem as suas despesas. Eu acho migrar válido para todo mundo que não tiver uma discrepância salarial muito grande, que não seja absorvida em 4, 5 anos. Quando soma o BE
mais o teto da Previdência, se tiver assim, R$8.000 de diferença, eu não vou dizer a você, vale a pena migrar, porque não vale. Você corre o risco de não receber amanhã? Corre. Mas sendo bem objetivo, não vale a pena migrar. Porque ainda que você migre, para ter uma economia previdenciária de R$1.150, você corre o mesmo risco de calote, porque a fonte é a mesma. Agora, para quem deu uma diferença pequena no BE, ou para quem tem muito tempo pela frente, eu tenho 42, só vou me aposentar aos 65, se eu não ficar milionário daqui a 10 anos. Como eu tenho um plano de ficar milionário, estou trabalhando para isso, eu espero daqui a 10 anos estar aposentado. Eu espero estar com 52 anos, aposentado, e fazendo aquilo que eu gosto, cozinhar. Às vezes eu brinco, minha esposa fica puta. E viúvo. Porque ainda está um viúvo novo, com pensão, não é? Junto com o que amealhou de renda, né? Ainda dá para namorar. Dá para arrumar, assim, está na moda, né? 52, dá para arrumar uma de 17, 18 anos. Eita! Alegria. Né? Para cavalo velho, o remédio é capim novo. Então, gente, nós temos que nos adaptar a isso. Nós temos que entender que isso é uma realidade inevitável. Quanto mais tempo demorar, a reforma vai vir mais dura. E pode chegar um momento que nem reforma venha, porque o Brasil simplesmente entrou em colapso, como a Argentina, como a Grécia. Os servidores e aposentados do Estado grego ficaram sem receber salários por 4 meses. A economia grega quebrou. Eu sei que a economia grega é bem menor do que a do Brasil. Mas a nossa economia não é essas coisas, não. 20% do que o Brasil exporta é minério de ferro. Então eu exporto minério de ferro. Compro iPhone, compro Boeing, a conta não fecha. Eu vim de Recife para cá hoje, saí de casa 3 horas da manhã, peguei o avião e vim para cá. Se eu tivesse vindo de jumento, eu ainda não tinha chegado. Se eu tivesse vindo de jumento, talvez eu estivesse em Alagoas. Não tinha chegado aqui. Eu vim de Boeing. Da Gol. A Gol comprou esse Boeing. Quantas toneladas de minério de ferro paga um Boeing? Você não pega uma pelota de minério de ferro, monta em cima dela e voa. Só se você fizer historinha, criar historinha. Feito o menino maluquinho, saia criando historinha. Alguém lembra do gibi do menino maluquinho? Entendeu? Então, infelizmente, a gente vende produto com baixo valor agregado. Soja. Em termos de tonelada, o Brasil é o 10º maior exportador do mundo. 10º. Quando a gente vai para o critério de faturamento de bilhões de dólares, a gente cai para 27º. A gente está atrás da República Tcheca. Aí você diz, pô, a República Tcheca é um país pequenininho, uma merda desse tamanho. É, mas ela exporta aviões, ela exporta carro. Exporta cerveja boa. E tem outros produtos, é um país altamente industrializado, química fina. Então a gente não tem produto de valor agregado. A gente arrecada pouco. A gente diz, o orçamento do Brasil é 1,5 trilhão. Não é nada, não. 40 e poucos % está pagando dívida. Aí você investe no Tesouro Selic, com o que sobra de diferença quando você migra, você vai pagar 15%. Você não migrou, está lá pagando 11%, 27 mil. E tem mais um detalhe. Eu estou falando em alíquota de 11%. A aprovação da reforma, a gente não vai pagar, pela nossa média salarial, menos do que 15% de IR. Bota isso na cabeça. Menos do que 15% a gente não paga. Quem aqui está na ilusão que vai pagar menos do que 15%? Ninguém. Se está, não quer dizer. Gente, a gente não vai pagar menos do que 15%. É melhor você pagar 15% em cima de 19 ou pagar 15% em cima de 5.834,45 centavos? É muito grande a diferença. E é um dinheiro que não é seu, não está numa continha no seu nome como o FGTS, o dinheiro é do governo. Aí você pode dizer, o governo é ladrão, mas olha, chove governo ladrão no mundo. É o que mais tem. É na Argentina, é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Itália, na Alemanha, em todo lugar. E no Brasil, além da ladruagem, agora mesmo no Cabo, cidade vizinha a Pernambuco, onde tem o Porto de Suape, tem umas praias bonitas lá, Cabo de Santo Agostinho. O prefeito do Cabo estava preso, que é o sonho de todo advogado. Cliente bom é cliente preso. O prefeito do Cabo foi preso. 96 milhões do Fundo de Previdência do Cabo, Cabo Prev, que estava aplicado
Não é entidade de previdência complementar, não. É a previdência oficial do município do Cabo. Estava aplicado em investimentos conservadores na Caixa Econômica. Ele pegou o dinheiro, botou numa gestora de mentira. Eu fui olhar a gestora na internet, porque eu sou curioso. No site, o endereço é Avenida Paulista. Quando eu fui para o CNPJ na Receita Federal, o endereço está lá em Botafogo, do Rio de Janeiro. Gente, no site está Avenida Paulista. No CNPJ na Receita Federal, Botafogo, Rio de Janeiro, é transa. É transa e é pesada. Triste do servidor do Cabo, que não vai se aposentar. Não contribui para o INSS, contribui para o regime próprio, comer o dinheiro dele, ele vai ter o quê? Nada. Para o governo federal. Hã? Ele briga para o governo federal. Ele é servidor do município. Mas os caras dão um jeitinho, botam tudo para o governo federal. Não tem como, não. Não tem como, não. O cobertor do governo federal não cobre mais, não. Com a quantidade de dívida que tem, o país está falido. Um país que exporta commodity está falido. Que deve o que deve, que tem o gasto que tem com a Previdência, que não se preocupou, que não se preocupou nem nas calçadas. O prefeito não se preparou para ter uma população de velho, o governador não se preparou com um hospital geriátrico. Tu acha que a União vai se preparar com a Previdência? As 3 esferas falharam, é falência múltipla de órgãos. Só não enxerga quem não quer. Gente, não vai ter. Agora só uma pergunta. Não adianta, olha, você tem que olhar para o futuro. Você, quando entra no seu carro e dirige, você olha para o para-brisa e não para o retrovisor. A gente não pode olhar para o amanhã olhando para o retrovisor, não. A gente tem que olhar para o para-brisa. Eu sei que o para-brisa é mais cinzento. Eu sei que o para-brisa é nebuloso, mas é para ele que a gente tem que olhar. A gente não pode olhar para o futuro, para a aposentadoria, olhando para o retrovisor. Ah, era assim. Não vai ser mais. Já teve muita irresponsabilidade nesse Brasil. Guilherme Uchoa, falecido, foi presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele era juiz de direito do Estado de Pernambuco. Se aposentou aos 47 anos. Não estou inventando, não. Está no Wikipédia. Está no Google, porque é difícil aprender a ler, o resto está no Google. Ele se aposentou aos 47 anos como juiz. Em 93, em 94 foi eleito deputado estadual. Ficou deputado estadual o resto da vida. Um homem com 47 anos, no auge do vigor intelectual, aposentado. Isso é absurdo. Em nenhum país sério você tem aposentado aos 47 anos. E antigamente no Brasil, nos anos 80, anos 90, eram as pessoas com 40 e poucos anos aposentadas. Antes da reforma da Previdência de Fernando Henrique, 98, 96, 97, foi um batalhão de pessoas que se aposentaram, estão vivas até hoje, vão viver mais 20 anos, estão onerando a Previdência. Como é que você acha que vai ter dinheiro para você também? Não tem nada que não é show do milhão, não. O problema é que a pessoa pensa que dinheiro dá em árvore, é show do milhão, roda a roleta. Não é. Não é assim, minha gente. A gente tem um país hiperendividado que se der calote, der moratória, a gente vai ter a volta da inflação, que é muito pior. Então, gente, para concluir, meu tempo estourou, é o seguinte. Quem vai se aposentar aos 65 anos? Porque entrou mais tarde no serviço público. Quem não vai ter perda de 7, 8 mil reais ao migrar? Migre. Migre porque você vai pagar menos e você tem a oportunidade de investir. Se você tem na sua mão o efeito batata quente, porque eu era assim, dinheiro na minha mão era feito batata quente, eu batia na minha mão, eu queria gastar. No dia que eu recebia para o shopping, saía do shopping com 4 bolsas, bebo, e depois eu olhava um carro bonito, comprava, financiava 2 carnês, de tanta prestação que tinha. Letra, quantas letras? 3 alfabetos, 4. Todo endividado, devia num canto só, na praça. Não é? Se você tem isso, efeito batata quente, que eu já tive, o melhor caminho, quem vai ensinar para vocês é Edmilson, que vai me suceder aqui na palestra, que é o Funpresp. Entidade fechada, de previdência, séria, bem gerida, que vai lhe dar, no futuro, um poder aquisitivo semelhante, não igual ao que você tem hoje. Não vou mentir. Se você não sofre o efeito batata quente, vá para o mercado. Renda fixa e renda variável. Agora, não vai entrar na renda fixa, na renda variável, na ilusão. Eu vou comprar Vale porque Vale é blue chip, porque Vale é a segunda maior empresa do Brasil. A Vale vende minério de ferro. Ela pode ter um controle gerencial excelente sobre os custos. Diminui o custo de produção de minério de ferro. Mas ela não tem controle sobre a receita. Porque não é a Vale que diz quanto vale o minério de ferro. Quem diz quanto vale o minério de ferro é a Bolsa de Xangai. É a Bolsa de Nova York.
É a Bolsa de Tóquio, é a Bolsa de Londres. É o mercado internacional que diz quanto vale o minério de ferro. Então, se o minério de ferro está a $100, $90, ela vale, mas se cair para 10, ela vai ter prejuízo. E se ela tiver prejuízo, quem paga é você, como acionista. Então, vai entrar no mercado de renda variável? Estudem as empresas, estudem o mercado. Não quer estudar? Contrata um planejador financeiro, contrata um consultor financeiro. Tem um bocado. Quer ler sobre aposentadoria? Adeus aposentadoria. Isso aqui é o maior consultor financeiro do país. Eu vivia doido, endividado, comecei a ver os vídeos dele no YouTube, matriculei em todos os cursos gratuitos dele, eu fiz tudinho. Apliquei os drops de inteligência dele e saí de dívida. Uma prestação inteira no cartão não tenho. Eu não devo nada a seu ninguém. Entendeu? Esse é só um dos livros dele. O best-seller dele é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que deu origem àquele filme, Até que a Sorte nos Separe. Esse cara eu pago pau para ele, é o maior educador financeiro do país, Gustavo Cerbasi. Pode seguir no YouTube, pegue a playlist, veja os vídeos um atrás do outro, compre os livros. O livro dele é barato, R$19,90, R$29,90. Vocês vão aprender muito sobre educação financeira, vocês vão aprender muito sobre disciplina financeira. E, parafraseando o Gustavo Cerbasi, vocês vão entender que enriquecer é uma questão de escolha, como ele fala. Por favor. Conheça o seu assinante. Também, Baster para a área de ações e fundos imobiliários é muito bom. As informações atualizadas, ele é muito sensato. Não vale a pena, não. Assina R$229 ao ano. Ou você para pensar, o que é que você compra com R$229? Não dá para comprar muita coisa, não. R$229 você não faz uma feira de semana. Muito bom. Alguém mais perguntou alguma coisa? Eu queria que você repetisse aquele critério que você falou, somando o benefício especial, para definir se vale a pena. 5.839,45 mais, no meu caso, 4.400. Meu BE deu 4.400. Sou analista final de carreira, mas não incorporei nada. Meu salário final de carreira dá 18 mil e alguma coisa, porque eu tenho um AQ de especialização e tem aqueles 3 AQzinhos de 1%. Só que o AQ não vai para a aposentadoria. 18 mil e pouco. 4.400 com 5.800 dá 10.200. Eu migrei. 10.200 para 18, eu estou perdendo R$8.000. Eu estou usando a minha regra para os outros. Se você é conservadora, se você acha que não vai conseguir administrar seu dinheiro, fica onde você está. Eu tenho uma perda de R$8.000, mas eu migrei. Eu migrei por quê? Porque eu aprendi a gerir o meu dinheiro. Enquanto a poupança rende 0,37, o CDI rende, a Selic rende 0,53 ao mês, 6,5% ao ano, a minha carteira está rendendo 2.000%. É por isso que eu estou dizendo a vocês que em 10 anos eu estou aposentado. Agora, não foi de uma hora para outra, não. Foram muitas noites indormidas, e assim, a mesma paixão que eu tinha por direito penal quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser promotor de justiça, eu fui reprovado em 2 concursos na 3ª fase, aí parei de estudar. Foi a maior besteira que eu fiz. Foi uma besteira que eu fiz, mas não é rapidez, não. Eu adquiri paixão por estudar finanças e investimentos. O Brasil tem 370 empresas na Bolsa. Eu já estudei a metade delas. Aí sei o que é bom e o que é ruim. E tem outras que eu nem perco tempo, porque eu sei, não vale a pena. E agora já estou partindo para outra coisa, investimento em dólar. Não é comprar $1.000 para guardar em casa, não. É aprender inglês e começar a investir em empresas americanas. $1.000, aplicado em 1990 na Microsoft, significa hoje $6 milhões. $6 milhões era um filme que eu assistia na Globo, na sessão da tarde, quando eu tinha 7 anos de idade. O Homem Biônico. O homem de $6 milhões. $6 milhões, você é rico em qualquer lugar do mundo. Você ri de desastre de trem. $1.000, 30 anos depois, na Microsoft, se transforma em 6 milhões. Aí você vê o poder dos juros compostos. É por isso que agora meu passo é aprender bem inglês, abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos e investir em empresas de tecnologia e empresas de medicina. Aqui no Brasil, a gente tem uma única empresa de medicina na Bolsa, a Hipermarcas. O resto é distribuidora de remédio.
que é a Droga Raia, a Drogazil, é Extra Farma, que é Posto Ipiranga e farmácia... Não, e Ultrapar, que é farmácia Extra Farma e Posto Ipiranga. Mas os produtores de medicamento estão lá. Então você tem que aprender inglês para poder operar com a corretora americana. Entendeu? Isso é um segundo passo. Meu primeiro passo, pagar a dívida. Sabe por quê? Dívida não é dádiva, não. Dívida escraviza. Toda dívida escraviza o devedor. Então, o primeiro passo para a independência financeira é não ter dívida, pagar tudo que deve. O segundo passo, estudar. Aliás, você pode estudar e pagar dívida. Investir. Investir naquilo que você conhece. Nunca invista naquilo que você não conhece. E depois disso, diversificar os investimentos em moeda estrangeira, preferencialmente moeda forte. É o caso de investir em dólar. Investir em dólar não é comprar dólar e botar dentro de casa, não. Investir em dólar é investir em empresa americana. Sabe por quê? Só para concluir aqui, fechar o raciocínio. Sabe por quê? Porque a palavra riqueza combina com empresa. Claro. Em caso de pensão, ou uma morte, ou uma invalidez, como é que fica para aqueles que migraram? Isso será menor, não será? Você migrou, a pensão por morte vai ser o benefício especial mais o teto do INSS. Mas sabe como é que você pode contornar isso de uma forma barata? Um seguro de vida. Eu pago R$ 341,50 por um seguro de vida de R$600 mil no Itaú. Então, vamos supor, eu vou voltar de Boeing, a porra do Boeing cai, Satanás me carrega para a profunda dos infernos, a viúva recebe 600 mil. Nova, pensionada, com 600 pau no bolso. Tudo bem que está buchuda, mas ela no instante arruma um homem. Nem que seja um boizinho, porque faça crossfit para ela sustentar. Entendeu? Então, é uma forma barata. Um seguro de vida. Não, mas exoneração você não vai ter. Se você se exonerar, você leva o tempo, mas você não tem garantia de se aposentar. Né? Se você se exonera do serviço público, você também perde o BE, porque o BE é condicional. Para você ter o BE, você tem que se aposentar pelo Serviço Público Federal. Se você passa num concurso para ser juiz do Estado, promotor do Estado, procurador do Estado ou do município, você não vai ter direito ao benefício especial. Você se aposenta pelo Estado, pelo município, pela Fazenda Estadual Municipal e não leva o BE. Deixa o BE. O BE você só leva ao migrar caso você se aposente pela União, pelo Plano de Seguridade Social do Servidor Público da União. Se você se aposenta nos termos da 8112, aí você leva o BE. O outro concurso federal, você passa para auditor do trabalho, você leva o BE. Você passou para procurador do Estado do Paraná, você não leva o BE. O BE é um benefício condicionado à aposentadoria pela União. Eu falei para vocês R$8 mil, porque quando eu disse que ia migrar lá no TRF, com R$8 mil de diferença, olharam para a minha cara e disseram, você é louco. Minha irmã olhou para a minha cara e disse, você não está pensando nos seus filhos. O que é que você tem? O que é que você... Eu tenho um filho que mora no Japão, né? E dá uma despesa da porra. Aí você não está pensando... Calma, eu sei o que eu estou fazendo. Eu concordo contigo em... Nessa parte de investimento, só essa questão do seguro no banco aí que eu não faria, mas tem uma brincadeira. É a questão a tua opinião na questão dessa prorrogação de prazo, infinitas, porque a próxima é 29 de março, daí vai ter uma próxima, vai ter uma próxima. Eu não acredito porque agora a concentração do governo é aprovar a reforma da Previdência. O governo vai entrar para aprovar a reforma da Previdência como a seleção de 94 entrava em campo. Era Romário, rei. Tá, mas e por que eles começaram a alterar? Por que já não jogaram isso para depois da reforma, se depois que saísse nesse prazo? Então, a alteração foi feita no governo Temer. O governo Temer era como uma porta de palha de coqueiro. O governo Temer era mais volátil do que biruta de aeroporto. Subia e descia mais do que a ação da Petrobras na greve dos caminhoneiros. Eu vi ela cair de 24 para 4. Mas ele conseguiu estabilizar o que a outra tinha feito, né? Ele tem muito mérito. Baixar a Selic de 15 para 6,5, meu irmão. Só o Ilan Godfrey para fazer aquilo, viu? Que o Ilan Godfrey é o 001 do Itaú. O que o cara não sabe de economia, nem é porque ainda não inventaram.
A tua opinião, então, ele não vai ter prorrogação? Não acredito, porque eu acho que o governo não vai centrar força nisso. A força que o governo vai centrar é em aprovar a reforma até o meio do ano. Porque se aprovar a reforma até o meio do ano, o país cresce 2% esse ano. Só mais uma questão. Como é que você vai entrar para o fundo de previdência, para o FUNSPRESP ali, se você não sabe as regras da previdência? FUNPRESP é entidade fechada de previdência complementar. Quem vai abordar é Edmilson. Eu não vou entrar na área dele, não. O que eu estou falando é somente o seguinte. Eu não estou falando que vai decidir se você vai entrar no FUNPRESP ou não, é você. Não, sim, mas estou falando assim... O que eu estou dizendo é o seguinte, a vantagem de migrar é o seguinte, é que você deixa de terceirizar a responsabilidade pelo seu futuro e você passa a ser senhor do seu destino. Você pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Migrar para o FUNPRESP, você pode pegar o dinheiro e investir em tesouro, pode investir em ações, pode investir em vários instrumentos de renda fixa que tem no mercado. A decisão em relação ao que você vai fazer com o excedente é sua. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte. Bem, no meu caso, a minha diferença entre o meu salário hoje e a soma hoje do BE mais o teto do INSS deu R$8.000. Essa é a regra que eu estou usando, a minha. A minha diferença deu 8 mil e eu migrei. Eu migrei por quê? Porque eu tenho duas opções. Ou me aposento aos 52, milionário, ou me aposento aos 65, recebendo o BE mais o teto do INSS. Em relação à correção, que foi uma coisa aqui abordada, não acredito que nossas tabelas tenham revisão pelo menos até 2026. E ainda que tenha, não vai repor a inflação de 16 a 26. Desses 10 anos, que a gente está tendo aumento a cada 10 anos. Está igual a Rock in Rio. Aliás, Rock in Rio é abreviado, né, o prazo, né? Pessoal, vamos fazer uma coisa agora. Abrir o espaço para a fala da FUNPRESP. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Porque se a gente abrir o debate agora, vai ficar debatendo, vai ter debate depois, tá? Por favor, para a gente poder a mesa propor aí esse espaço. Tá bom? Pode ser assim?